Olá, meu nome é Diogo Dantas e esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo. Você vai ouvir agora uma mensagem que tem por tema o novo mandamento e eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Se você gostar, clique em gostei, deixe um comentário sobre o tema aqui e se inscreve no canal. Shalom no seu coração. João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13, versículo 34, e depois vamos ler João capítulo 15, versículo 12 e 13. Mas fique em João 13 para você não se perder. A gente coloca na tela depois o João 15 também. João 13, 34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No capítulo 15, versículo 12, Jesus continua usando o singular. Observe que no capítulo 13 ele usou o singular: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. E agora em João 15, 12, ele continua usando o singular e ele diz: o meu mandamento é este. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se formos para o versículo 13, desse mesmo capítulo, ele vai dizer: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Meus amados, Jesus é a palavra de Deus encarnada, o Verbo que se fez carne. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda a ideia de Deus, toda a palavra de Deus, tudo que Deus ensinou no Antigo Testamento, nos profetas, nos salmos, na lei, se encarna em Jesus. Ele é o cumprimento perfeito de tudo, de toda a vontade de Deus, de toda a ideia de Deus. De forma que Jesus, ele não veio revelar uma palavra nova, ele veio tão somente iluminar a palavra de Deus que foi dada desde o princípio. Jesus não veio trazer algo novo em si, ele veio simplesmente iluminar o que Deus sempre quis para o homem. A revelação de Cristo, do Evangelho de Cristo, da pessoa de Jesus, sempre foi a vontade de Deus. Os homens que não tinham maturidade para compreendê-la. Porém, nesses versículos que nós lemos, em especial no capítulo 13, vemos Jesus usar a expressão novo. Ele diz: eu tenho um novo mandamento. Esse mandamento que eu vou ensinar aqui, ele não é antigo, ele é novo. Isso aqui Moisés não falou, isso aqui os profetas não profetizaram, isso aqui Davi não compôs em seus salmos, ou nenhum outro salmista fez, nem Salomão em seus provérbios, nem Abraão caminhando com Deus recebeu essa revelação. Isso aqui é novo, é um novo mandamento. No capítulo 15 ele vai dizer: o meu mandamento é este. Jesus tem um mandamento novo, Jesus tem um grande mandamento para os seus discípulos, e ele diz que este mandamento é o que trará a marca do seu discipulado, o que comprovará para o mundo, para as pessoas que nos cercam, para nós mesmos que somos de Cristo, discípulos dele, gerados nele, é o cumprimento deste novo mandamento.
Se é isso que nos conecta com Cristo, então é isso também que nos conecta com o Pai, porque só temos conexão com o Pai através de Cristo. E se Cristo tem um novo mandamento que nos conecta com Ele, só nos conectamos com o Pai, conectados com esse novo mandamento. A questão é que muitos de nós não compreendem o que é o novo mandamento, e é sobre isso que eu quero falar hoje rapidamente. Vocês já viram que o novo mandamento tem a ver com amar, com amor, e nós estamos carecas de saber que o amor é a essência de tudo que importa na vida. Em Mateus 22, em Marcos 12, está relatado o momento em que um estudioso da Torá, da lei, pergunta ao nosso rabi, a Jesus: qual é o grande mandamento da lei, ou qual é o maior mandamento da lei? E ele diz: o primeiro grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, e o segundo mandamento, que complementa esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e todos os profetas, tudo está fundamentado nisso. Isso é a raiz de tudo que importa: amar a Deus, e amando a Deus, amar o próximo. O apóstolo Paulo, escrevendo a vaidosa igreja de Corinto, ele diz no capítulo 12 que os dons são importantes, e descreve os dons espirituais e como usá-los, e tenta corrigir algumas confusões. Mas quando Paulo percebe que só o caminho dos dons sobrenaturais não levaria os coríntios à excelência, ele diz no final do capítulo 12: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então ele começa o capítulo 13 falando sobre amor. E Paulo diz que ainda que tivesse todos os dons, toda a ciência, toda a profecia, sem amor, nada seria. E eu quero que você reflita nisso. Sem amor, nada seria. Sem amor, eu sou um nada. Sem amor, eu sou imprestável. Mas eu tenho essa habilidade, esse dom, esse talento, esse diploma, esse recurso financeiro, essa empresa, esses amigos, essa família, esses filhos. Sem amor, não vale nada, é o que Paulo diz. Nada. É imprestável. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, que o conhecimento, por exemplo, sem amor, ele incha a nossa alma, mas o amor, ele edifica as pessoas, ele abençoa, ele constrói. Coríntios recebeu aquela grande revelação do capítulo 13 sobre o amor, sobre o que é o amor, como o amor é. Mas nós recebemos toda a Bíblia hoje, e a essência dela é amar. Em 1 João capítulo 4, João chega a dizer que aqueles que dizem que amam a Deus, mas não conseguem amar os próximos, quem está em nossa volta, são mentirosos. E Paulo justifica isso em Gálatas 5:22, dizendo que o fruto da relação com Deus, o fruto do Espírito, é primeiro amor. Então, quem tem conexão de verdade com Deus, a primeira coisa que ele manifesta na sua vida é uma capacidade diferenciada de amar, ainda que naturalmente ele não seja amoroso e nem amável, que são duas coisas diferentes. Amoroso é a pessoa que consegue amar com facilidade, e amável é a pessoa fácil de se amar. Ele é tão amável, é fácil amá-lo. Mas o fruto do Espírito, ele gera em nós as duas coisas. Primeiro, nós conseguimos amar mais fácil, há um poder de Deus para sermos amorosos. E segundo, se somos também alegres, pacíficos, longânimos, benignos, bondosos, fidedignos, somos mais amáveis. Então a prova da relação com Deus é o amor. Em 1 João 4:7, João vai nos dizer que quem é nascido de Deus ama e conhece a Deus. Essa é a grande prova. No versículo seguinte, João vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, e aí vem uma frase fortíssima: porque Deus é amor. Uau! Que frase forte!
Deus é amor. Mas Jesus disse que tem um novo mandamento. Como esse mandamento de Jesus de amar o próximo pode ser novo? Se 1500 anos antes, através de Moisés, Deus disse em Levítico 19:18, você vai amar o próximo como a ti mesmo. Como esse mandamento pode ser novo, Jesus? Já está escrito 1500 anos antes de você? Mas se atentarmos um pouquinho para o texto, vamos ver que o mandamento de Jesus ele é novíssimo, porque ele muda radicalmente o referencial do amor. E mudando o referencial, tudo muda. O mandamento original, e aí eu quero parar um pouquinho aqui, muitos cristãos se confundem com isso. Eles pensam que o nosso mandamento ainda é esse. Muita gente fala, o que importa na vida é amar o próximo como a ti mesmo. Esse não é mais o nosso mandamento. Jesus mudou esse mandamento. Não, pastor, não. Ele mudou a referência. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque amar o próximo como a ti mesmo é um mandamento bom. Toda a lei de Deus é boa, como Paulo ensinou, toda a lei é boa, só que nós não prestamos para a lei de Deus. Nós não conseguimos cumpri-la. Em nós há uma natureza adâmica, pecaminosa, muito complicada, a carne é muito complicada. E amar o próximo como a nós mesmos é problemático em si, sabe por quê? Porque você tem problema com você mesmo. Como é que eu vou amar o outro como eu me amo se eu tenho complexos? Se eu não me gosto muitas vezes, se eu me saboto, se eu esperar amar o outro como eu me amo, então isso quer dizer que eu tenho que me resolver primeiro, eu tenho que me encontrar, eu tenho que me amar, e talvez isso leve a minha vida toda, até eu conseguir amar o outro. Se o parâmetro sou eu, e o que eu faço de mim mesmo? Dos meus complexos e traumas, das minhas não aceitações e não encaixes de alma, se eu tenho que resolver tudo isso primeiro para dar ao outro, porque se eu der ao outro essa bagunça que está em mim, coitado do outro. Mas se eu for esperar resolver tudo para então amar, pode não sobrar muito tempo de vida, né? Talvez eu tenha muito velho, quando eu estiver curado, pleno, me amando, me aceitando, me gostando, para começar a amar o outro. Então esse é um referencial que não funciona para a alma confusa e perturbada e complexa, como todos nós temos. Então Jesus muda o referencial. Ele diz, o referencial não é mais amar o outro como a ti mesmo. Vamos ver de novo lá, por favor, João 13:34, vamos dar uma lidinha no texto. Esse texto faço questão que você olhe para ele de novo e você veja qual é o novo referencial de Jesus. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, não como a vós mesmos, ameis assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Vamos para João 15 lá, para a gente comprovar que esse é o novo mandamento de Jesus. João 15, aquele versículo que a gente colocou, o versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu. Pronto. Mudou radicalmente o referencial. O referencial para que eu possa amar e assim cumprir a vontade de Deus, eu estar ligado a Cristo, eu estar ligado ao Pai, debaixo da graça, debaixo da bênção, debaixo do favor de Deus, não é mais eu mesmo, é Jesus. Eu não tenho que amar como eu me amo, eu tenho que amar como Jesus amou. Esse é o nosso mandamento. Diga ao seu irmão assim, o seu mandamento não é mais amar como a ti mesmo. Muita gente fala isso. O que importa é se amar como a ti mesmo. Não, esqueça. Essa é uma ideia interessante, é uma ideia importante da palavra, mas não é o nosso mandamento. O nosso mandamento é ter Jesus como referencial de amor e não nós mesmos. E no que isto implica, pastor? Vamos lá entender um pouquinho aqui. Eu quero falar bem rapidamente o que é amar
como Jesus. E, gente, eu quero falar isso com muita humildade, não julgando o que eu tenha alcançado, eu também estou lutando para isso. Amar como Jesus é o maior desafio que alguém pode ter na vida. Mas o Espírito Santo há de nos ajudar, porque se é mandamento, nós vamos cumpri-lo, em nome de Cristo Jesus, amém? Primeira coisa sobre amar como Jesus, o amor de Jesus, a forma de Jesus amar, é tomando a iniciativa. Jesus ama primeiro. 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. João 5,8: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós não amávamos a Deus, éramos pecadores, rebeldes e inimigos de Deus, mas Deus nos amou primeiro. Essa é a forma de Jesus amar. Amar primeiro. Amar primeiro é um negócio complicado, gente. Amar primeiro mexe com o nosso ego, mexe com a nossa estrutura. Porque amar primeiro pode te levar a um tempo de rejeição. Amar primeiro pode te machucar bastante. Amar primeiro pode ser amar sozinho. Pode ser amar alguém que não te ama e até te despreza. Amar primeiro é para quem tem maturidade. Mas é isso que Deus espera de nós. Amar primeiro. E como eu vou ter estrutura na minha alma para amar primeiro, para dar o passo e amar quem não me ama? Jesus fala, como eu vos amei. É a relação com Deus que nos capacita para isso. Eu não vou esperar o outro me amar, eu vou amá-lo porque Deus me ama. Essa é a ideia de Jesus. Faça as coisas pelos homens, não porque fizeram por vocês, mas porque Deus tem feito. Perdoe como o Pai tem perdoado, dê graça como o Pai tem vos dado, ame como o Pai tem vos amado, como eu vos amei, vocês vão amar. Mas Senhor, Ele não me amou, Ele não me ama, Ele não gosta de mim, ela não gosta de mim, não faz nada por mim, mas eu te amei, é a resposta de Jesus. Você não tem que esperar o outro amar, você não tem que esperar, se ele fizer eu faço, se ele amar eu amo, não. O mandamento é tomar a iniciativa. O mandamento é amar primeiro. O mandamento é dar o primeiro passo. E é lógico que com isso, você vai muitas vezes lidar com pessoas que não te amam e que não gostam de você, e é um grande desafio amá-las. Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus disse que se nós apenas amarmos quem nos ama, esse texto continuando aí, amarmos quem nos ama, que galardão nós teremos? Os publicanos, por exemplo, pessoas corruptas, faziam o mesmo. Os publicanos eram fechados em si, porque ninguém em Israel gostava deles, então entre eles se amavam. Diga ao seu irmão assim, ó, é muito fácil amar quem te ama. Todo mundo faz isso, ou pelo menos pessoas normais. O desafio é amar quem não te ama. Isso é o desafio. Gente, todas as vezes que eu procurei fazer isso, que eu tentei, que eu ainda tento, eu percebi que Jesus está certíssimo. A única forma de conseguir fazer isso é olhando para o Senhor. Porque se você olhar para o homem, para as suas falhas, para os seus problemas, você desanima. E vem em seu coração um sentimento de injustiça. Ele não merece. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou investir amor em alguém que me trata tão mal? Mas aí você lembra do que Jesus fez por você quando você também era rebelde. Então é isso que te liga, é isso que te conecta. Você tem que entender também que as pessoas muitas vezes estão num nível de ignorância e por isso odeiam, por isso querem seu mal. É isso que eu tento pensar muitas vezes quando eu vejo pessoas me odiando gratuitamente, falando mal ou desejando mal de forma gratuita, pessoas que às vezes eu nunca nem vi na vida e de forma gratuita. Então o que é que eu faço? Há um nível de ignorância.
O que Jesus disse na cruz, quando blasfemavam, falavam mal dele? Pai, perdoa-lhes, porque são ignorantes. A mesma coisa que Estevão fez: Pai, perdoa, porque eles são ignorantes. Como amar alguém preconceituoso? Como amar alguém que te humilha? Há uma ignorância, há trevas no coração dele, há trevas no coração dela. E você que foi iluminado por Deus, você que é mais forte, suporta o mais fraco. Esse é o lugar que Jesus nos quer. Essa é a dimensão que nós devemos alcançar. Sobretudo porque amar primeiro nos faz agentes de transformação. Nós não valíamos nada, mas como Ele nos amou primeiro, estamos agora crescendo e melhorando a cada dia, não é verdade? Quando você tomar a atitude de amar primeiro, você vai ser um canal de transformação para aquela pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito de Tennessee Williams, que fala assim: ninguém vale nada enquanto não for amado. Aquela pessoa muitas vezes é como é, porque ainda não foi amada. E quando o seu amor chegar na vida dela, talvez isso transforme a sua vida. Talvez o que falte para ela é ser amado. Talvez o que falte para ela ser curada e ser transformada é justamente o seu amor. E amar primeiro vai curá-la, vai transformá-la, vai libertá-la. É assim que vamos iluminá-la. É assim que vamos trazê-la das trevas para a luz. É dando amor, é fazendo bem, ainda que recebamos patadas. E quando eu falo isso, eu lembro de uma cena que eu vi na fazenda do meu avô. Uma vez o vaqueiro pegou um cavalo muito bonito de raça, eu lembro o nome dele, Granizo, era um manga larga paulista, preto, com uma mancha branca aqui na testa. O cavalo era lindo. Ele colocou o cavalo na sua frente, ele amarrou alguma coisa no cavalo, e ele pegou uma vacina para dar no cavalo, para o cavalo não ficar doente. Então, quando o vaqueiro injetou o remédio no animal, o animal, numa fúria, levantou a pata, e a pata tinha ferradura, e deu uma patada na coxa do vaqueiro, que na hora ficou a marca do casco em carne viva, sangrando. E naquele momento eu pensei: nossa, olha o que a ignorância faz. O cara está aqui fazendo bem para ele. Só que ele, por não entender esse bem, ele machuca, ele marca com violência a vida do vaqueiro. E nós vamos lidar com muitos mangalargas, marchadores e paulistas, e quartos de milha, e cavalos, e jegues, e jumentos na vida, gente. É isso mesmo, não tem jeito. Mas quem vacina, ama. Quem ama, vacina. Não é fácil. A vontade que dá, larga esse, deixa ele morrer para lá, mas você diz: não, ainda que ele não compreenda, ainda que ele não entenda, eu vou vacinar, eu vou amar, eu vou fazer o meu melhor. Esse é o sentimento de Jesus. É isso que o Espírito deve gerar em nosso coração, e esse amor transforma. Eu lembro de uma experiência que eu tive como rapaz, que desde a minha mais... Eu já falei para vocês que filho de pastor em igreja, às vezes, espero que isso tenha mudado, eu não estou mais vendo tanto isso, espero que tenha mudado, mas na minha época, filho de pastor sofria demais quando eu era adolescente. Meu Deus, sofria demais na igreja. Então falava mal do filho do pastor, filho do pastor, filho do pastor, isso, pastor aquilo, não sei o quê, blá, 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 blá. Já contei aqui aquela vez que teve, eu sempre dormi tarde, e culto de manhã era cedo, então chegava na igreja meio, né? Aí cheguei na igreja um dia meio com o olho vermelho, assim, que eu dormi tarde e tal, aí teve uma reunião depois da igreja para discutir, porque Diogo está nas drogas agora, com certeza, e aquele monte de gente falando de mim. Rapaz, eram coisas que aconteciam que você não tem noção. E aí tinha um jovem especial lá, que o cara, rapaz, ele passou anos falando mal de mim, tudo ele falava de mim, tudo ele me perseguia, tudo. Eu disse: meu Deus do céu. Aí até um dia que eu disse: eu vou aplicar isso com esse rapaz. Sempre que eu encontrava ele, eu abraçava, eu beijava, eu falava bem. Aí alguém estava falando: rapaz, fulaninho me encontrou ali e falou mal de você. Eu disse: mas ele é uma bênção. Por dentro aqui, meu Deus, mas ele é uma bênção.
aquele rapaz é uma benção. Pense um amigo que eu gosto, rapaz. Pela fé, né? Pela fé. Uma pessoa maravilhosa. Tem essa, eu não mentia não, falava isso aqui dele é bom, porque tinha umas coisas boas mesmo. Isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. O que é ruim não vou falar não. E não é que funcionou. Hoje, graças a Deus, me encontra maior amor, maior carinho, parou de falar mal de mim. Gente, quando a gente toma iniciativa, a pessoa pode ser transformada. Você crê nisso? O amor de Jesus, amar como Jesus, é tomar iniciativa. Segunda coisa sobre amar como Jesus. O amor de Jesus é um amor familiar. Como assim, pastor? Existem duas formas de amar. A forma que nós amamos fora de casa e a forma que nós amamos dentro de casa. Fora de casa, nós somos cheios de restrições e é natural que sejamos, porque não sabemos com quem estamos lidando. Dentro de casa, nós somos mais abertos, mais soltos, mais leves e compartilhamos as coisas com mais intimidade. Mas o impressionante é que Jesus sempre amou assim. Lá em João capítulo 1, versículo 39, vai dizer que os 2 primeiros discípulos de Jesus acabaram de conhecer Jesus, já foram dormir na casa de Jesus. Dormiram com ele. Ele sempre foi uma pessoa que colocava os seus amados perto do seu coração e dentro da sua vida. Não era um amor de longe, não era um amor frio, não era um amor distante, era um amor que chamava o outro para convivência. E esse também é um desafio para a gente nesse tempo. Nós nunca estivemos tão conectados por causa da internet, que nos conecta com todo mundo ao mesmo tempo e até fora do país, mas nunca estivemos tão distantes de uma convivência verdadeira. Sentar, conversar, trazer para dentro da sua realidade, da sua casa, fazer-se conhecido, conhecer a problemática do outro, mas essa é a forma de Jesus amar. Ele sempre foi um homem de casa das pessoas. Zaqueu, a casa de Marta, Maria e Lázaro. Interessante que lá em João capítulo 11, quando Lázaro fica doente, versículo 3 fala que Marta e Maria, suas irmãs, mandam falar para Jesus: quem tu amas está doente. Com a expectativa que ele venha correndo para dentro da casa deles. O amor dele é um amor de casa, de estar junto, de abrir o coração. É lógico, gente, que nós estamos num mundo de hoje de 7 bilhões de pessoas. A gente não sabe com quem estamos lidando, mas nós temos que ter uma forma de fazer as pessoas se sentirem de verdade preciosas, importantes, irmãos, amadas. Temos que entrar mais e permitir que os outros entrem, sabendo que nisso há riscos. Mas a graça de Deus vai cooperar conosco, porque o Evangelho visa construir família, é um pai, nós somos irmãos, e esse termo não é à toa, ele é verdadeiro. Essa irmandade tem que fluir, tem que acontecer, tem que se aprofundar. Essa era a forma de Jesus amar. Em Apocalipse 3:20, ele diz a Laodiceia: eis que estou na porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Eu sei que esse versículo é metafórico e fala sobre entrar na igreja de Laodiceia, entrar no coração daquele povo, mas observe, a metáfora que ele usa é casa, é intimidade, é chegar perto, é se importar. Pastor, me dá um exemplo prático disso. Eu vou dar. Por exemplo, nós vamos ajudar alguém com alguma coisa. Você conhece alguém que tem uma carência. A carência dele é roupa, é comida e é remédio. Você tem 2 formas de amá-lo. Você pode chegar para ele e falar: você precisa de quê? De roupa? Tome a roupa, mas fica longe de mim. Você quer o quê? Você quer remédio? Toma o remédio, mas fica longe de mim. Você quer comida? Toma comida, mas fica longe de mim. Eu não posso entrar na sua vida, nem você na minha, mas você pode parar e entender aquela pessoa, entrar mais na sua realidade,
trazê-la para vivenciar a sua realidade, e isso cria um vínculo profundo. Eu tenho um amigo de muitos anos, alguns, acho que todo mundo conhece, Giovanni, que eu chamo ele de Menta. Vou revelar por que é Menta agora. Ele é Menta porque, vou revelar nada, meu segredo. Olha aqui, Giovanni, por que nós somos tão amigos e tão íntimos? Porque quando eu fiz amizade com o primo de Giovanni, Jontas, que é um pastor muito abençoado, imediatamente nós começamos a frequentar a casa um do outro. Nossas realidades eram bem diferentes, mas o nosso amor fazia com que um tivesse vivenciando a experiência do outro, e era muito legal, porque a experiência de Jontas e de Giovanni, sobretudo naquela época, era muito diferente da minha realidade. Giovanni conta que quando ele ia para a minha casa, eu morava numa casa de Telamares, que tinha uma piscina em cima, uma piscina embaixo, na beira da praia. Ele dizia, cara, aquilo para mim, na minha infância, era como se estivesse indo para Miami, era uma coisa que eu nunca tinha visto aquilo. Então ele via e entrava na minha realidade. E eu ia para a casa dele e entrava na realidade dele. Isso foi criando um vínculo, e hoje nós somos irmãos de verdade. E pode ir lá em casa a hora que ele quiser, e acabou, não tem barreiras. Por quê? Porque as barreiras, o entrar, o penetrar, o conviver, e isso mudou coisas em mim, isso mudou coisas nele, abriu para mim portas, abriu para ele portas, me amadureceu, o amadureceu, quando nós conseguimos entender, perceber o outro de verdade, entender seus dilemas, seus conflitos, seus problemas, avançar para além dos nossos preconceitos e paradigmas. E às vezes, quando eu vejo algumas coisas serem ditas e faladas, me dói profundamente, porque eu digo, está falando de uma coisa que não se conhece, que não se percebeu, que não se viveu. É um amor distante. É fácil fazer uma doação para o Criança Esperança, ligar, estou amando, está amando, isso é muito bom, você está fazendo um ato muito nobre, mas quando você vai lá e entende a realidade daquela criança órfã, daquela criança carente, a sua cabeça muda. E é esse o tipo de amor que Jesus nos chama para viver e para dar. É um amor profundo, é um amor familiar, e é lógico que você não vai conseguir fazer isso com todo mundo, mas com aqueles que Deus colocar no seu caminho. Existem, lógico, níveis de intimidade, gente. Jesus tinha uma multidão que lhe cercava, tinham 70 que eram mais próximos dele, tinham 12 que eram amigos, e nem todo mundo que você ama vai ser seu amigo. Tinham 12 que eram amigos, e tinham 3 que eram amigos íntimos. Então, você não vai conseguir aprofundar com todo mundo, mas com alguns você vai precisar fazer, e todos que tocarem em sua vida precisam se sentir família, importantes, preciosos. Nós temos que quebrar essas friezas, e isso, eu gosto disso aqui na Bahia, porque na Bahia você vai num lugar, o cara fala, e aí irmão, né? Mesmo que não seja crente, né? E aí meu brother, e há essa coisa mais familiar. Já no Sul é uma coisa mais distante, né? Uma coisa mais formal. Mas tem que ser mais do que chamar de irmão, chamar de brother, mas esse tocar no outro com profundidade, na compreensão, no olhar nos olhos, no entender profundamente. Nós temos que ir para além dos nossos laços sanguíneos. Há quem fala, não, minha família, o meu sangue, mas nós estamos ligados pelo sangue de Jesus. Isso tem que valer para nós. Quando foram buscar Jesus, sua mãe e seus irmãos, em Mateus capítulo 12, dizendo, manda ele vir aqui falar com a gente, eu sou a mãe dele, aqui são os irmãos dele. Jesus disse o quê? Apontou para os discípulos e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Ou seja, o meu amor familiar vai para além dos meus laços de sangue. E eu vou lhe falar uma coisa forte agora. Cristãos de verdade têm o poder de amar pessoas que não nasceram da sua mãe
como irmãos tal qual tivesse nascido. Cristãos de verdade têm o poder de amar pessoas que não nasceram do seu ventre, mas como se fossem filhos de verdade. Esse é o poder do Evangelho em nós. Né? Então hoje eu olho para Giovanni e para outros amigos meus, eu não vejo diferença do meu irmão Daniel e da minha irmã Raquel. Eu amo profundamente como irmão. Não entra na minha cabeça que não é o meu irmão. Você está entendendo isso? É o meu irmão. Não tem na minha cabeça que não é o meu irmão, né? Não tem. É o meu irmão. Não tem não tem isso. É o meu irmão. Isso não é relativizado, porque o amor que não é assim, o amor que não é familiar, ele é relativizado. Era o melhor amigo, best friend, hoje não é mais. Fulaninho não é seu melhor amigo? Não, foi meu melhor amigo no verão de 2015, aí era meu melhor amigo. Isso não existe no amor familiar. Você pode brigar com seu irmão, passar 10 anos de mal, no dia que você reencontrar e olhar no olho, você vai chorar, vai beijar. É assim ou não é, gente? É amor familiar. Então é esse tipo de amor que nós temos que construir. Essa é a forma de Jesus amar. As pessoas viram seus irmãos, mas para isso elas têm que entrar na sua vida. E você tem que entrar na dela. Pastor, eu morro de medo disso. Gente, tudo tem risco na vida. Infelizmente, trazer pessoas para dentro da sua casa, entrar na casa das pessoas, viver as realidades diferentes, tem riscos, mas tudo que é bom tem risco. Tudo que é bom é difícil. Jesus, eu acho tão lindo que quando ele vê aquela mulher do fluxo de sangue, os 3 evangelhos sinóticos dizem que ele falou com ela: filha, vai em paz, tua fé te salvou. Mateus e Lucas e Marcos falam isso, que ele falou filha. É lindo isso. Ele está dizendo a ela: você não é qualquer pessoa, para mim, eu te trato aqui como uma filha. Olhe para cada pessoa como... É isso que Paulo ensina a Timóteo. Timóteo, quando você for para Timóteo, era o pastor Timóteo, quando for tratar com os jovens, tratem como irmãos, com os mais novos como filhos, com os mais velhos como pais. Veja seu pai, veja sua mãe, veja seu irmão, veja seus filhos. Jesus chegou para João, e quando ele ia morrer, disse para João: João, ó, Maria e manhinha, João Baiano, mas manhinha se for do interior, se for em Salvador é minha mãe. Em Salvador a gente é possessivo, né? Minha mãe. A gente é assim em Salvador, minha mãe, no interior é manhinha. Ó, minha mãe, agora é sua. Mas não nasci dela, se vire, ame como se fosse mãe. Minha mãe, João, é seu filho. Mas não nasceu do meu ventre, ame como se fosse filho. Esse é o amor de Jesus. É ver irmãos, ver pais, ver mães, ver filhos. Quem está disposto a amar como Jesus? E para encerrar, a parte mais difícil, a parte central do amar como Jesus. Amar como Jesus é amar de forma sacrificial. É isso que ele fala em João 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E aí no versículo 13 ele vai dizer: ninguém tem amor maior do que este. Esse é o ápice do amor, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Gente, amar como a ti mesmo tem um limite. Eu vou com outro até onde eu vou comigo. Aí se a pessoa, por exemplo, for muito mesquinha consigo mesmo, ela é mesquinha com o outro. Já viu aquele pai que fala assim para o filho: não, nunca tive isso. Ele até pode dar, mas como ele não entende esse nível de amor, ele fala: não vou te dar, não, nunca tive. Isso é um absurdo. Quando eu era pequeno, eu usava era um sapato só o ano todo. Você tem que ter 3? Não, vai ter um só. Não, eu comia uma coxa de galinha por almoço, vai comer uma só também. Já viu que a gente pensou que é assim? Porque o parâmetro é ele, é o que ele deu para ele, o que ele recebeu. Mas no amor de Jesus, o desafio é, às vezes, amar mais do que você pode amar a você mesmo. É sacrificar-se pelo outro, é perder pelo outro, é dar-se pelo outro. 1 João 3,16: conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós,
e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Uau, isso é muito forte, gente. Perder, deixar de ter, abrir mão para que o outro tenha. Mas pastor, eu vou sofrer com isso. Você vai sofrer inicialmente, mas depois uma alegria profunda de Deus brotará no seu coração, porque melhor coisa é dar do que receber, Jesus disse. Quando eu entro nesse nível de maturidade, é gerado em mim algo extraordinário, porque eu passo a estar na posição de dar, de servir, de fornecer. Eu me alinho com Deus, que deu seu único filho, único filho. Quem de nós daria o único filho por alguém? Deu seu único filho por nós. Paulo diz em 2 Coríntios 12, 15: eu de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Olha como ele fala, de muita boa vontade. Não vai ser penoso para mim, não, vou fazer isso com alegria. E ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E Paulo sabe que muitas vezes, fazendo isso, ele vai amar cada vez mais os coríntios, eles vão amar ele menos. Mas ele disse, eu vou fazer mesmo assim. Ah, esse cara é um besta, é um bocó. Como ele vai fazer isso? O Espírito de Cristo satisfaz o coração dele. Ele dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Deus ama quem dá com... Ele não dá triste. Ele não dá porque tem que dar, por necessidade. Ele dá com alegria. Diz dar com alegria é perder com alegria, abrir mão com alegria, sacrificar com alegria. Ele fala de ter por alegria. Eu sei que você em algum momento já viveu isso. Se você nunca viveu isso, que Deus te faça viver. Por exemplo, é muito comum você viver isso com seus filhos. Quando você deixa de ter uma coisa, você deixa de comer alguma coisa, de comprar uma coisa para você, e você dá para ele e vê ele feliz, há uma alegria no seu coração ou não? Mas a gente tem que ir para além dos filhos e viver isso com muitas pessoas. Esse é o desafio. É se alegrar em ver o outro usufruindo de algo que você nem usufrui, que você abriu mão, que você deu. Tempo, recurso, amor, talento. Esse é o caminho do amor de Jesus. Amar a tal ponto que você sente alegria e prazer nos sacrifícios que você faz pelo outro. Isso me fez refletir muitas vezes em muitas coisas que eu fiz, em muitos momentos que eu sacrifiquei coisas e depois eu fiquei, poxa, quanto tempo gasto, quanta energia investida, quanto recurso gasto, a pessoa nem merece, mas tem que fazer isso, né? Estou fazendo por necessidade, estou fazendo com tristeza, mas todas as vezes que você faz, e ainda que a pessoa não merecesse, ainda que não desse em nada, você faz com alegria. Aí Paulo diz, Deus ama quem faz com alegria. Então, recapitulando, gente, o novo mandamento é amar como Jesus. Amar como Jesus tem 3 coisas. Você ama primeiro, você ama como se fosse sua família. É um amor próximo, é um amor que entra na vida, que permite que entre na sua. E terceiro, você perde para o outro ganhar. Quando amarmos assim, cumpriremos o novo mandamento, o mandamento de Cristo. Estaremos conectados com o Pai e dele tudo receberemos. Porque ele que deu o mandamento também dá a capacidade, dá o poder, dá a graça para que possamos cumpri-lo. E abençoa aqueles que o cumprem. Mas não cumpra por causa da bênção, mas saiba que ao cumprir a bênção chegará. É o que Paulo disse. Quando você dá com alegria, quando você faz com alegria, o Senhor multiplica o que você tem, para que você possa dar mais, para que você possa fazer mais. Essa é a vontade de Deus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse nas suas relações, pensasse em você mesmo hoje e pensasse, será que eu estou amando como Jesus? Será que o meu amor é de iniciativa? Será que o meu amor é familiar? Será que o meu amor é sacrificial? Responda essas perguntas para você mesmo. E se não,
Vamos lutar para cumprir esse mandamento. Eu tenho certeza que do alto céus Deus irá nos abençoar e nos capacitar e nos fortalecer, porque não é na nossa própria força, é na força do Espírito de Deus que habita em nós. Se nós quisermos e nos propusermos, isso vai mudar para sempre a nossa história e outras histórias. Gente, amar é muitas vezes fazer por alguém que não pode te retribuir. Quando nós fazemos só por quem pode retribuir, isso é uma troca. Mas quando nós fazemos por quem não pode retribuir em nada, isso é amor. Isso é graça de verdade. Que o Senhor nos ilumine. Nossa missão é amar. Nossa missão é perder. Nossa missão é dar, é entregar. Que o Senhor nos fortaleça. Enquanto cantamos essa canção, faça uma oração. Fale: Senhor, eu quero amar como Jesus, eu quero cumprir esse mandamento. Ilumina a minha mente, Senhor, para eu poder me ver diante desse mandamento. Ilumina meu coração para que eu veja se estou de fato cumprindo. Se eu amo primeiro, se eu amo como família, se eu sou disposto a perder para que o outro ganhe. Enquanto cantamos a canção, você vai orando, vai falando com Deus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser Temos que ser Senhor, eu quero te pedir que nessa manhã nós consigamos tirar o referencial de nós mesmos, porque nós somos complexos, somos confusos, somos inconstantes, e colocar o nosso referencial de amor em Jesus, e assim amar antes, assim amar as pessoas como se fosse a nossa família, de forma que os limites sanguíneos pareçam pequenos ou irrelevantes quando nós amarmos de verdade. Amar de forma sacrificial e ter prazer em perder para que o outro ganhe. Nos capacita para isso, Pai. Nos fortalece, nos abençoa. Queremos cumprir o Teu mandamento. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém e graças a Deus.